Oi, minha gente! E aí, como é que vocês estão? Bem-vindos a 2022, bem-vindos a 2022 na Quinta de Luz Digital. Eu sou Júlia, mais uma dos tantos e tantas trabalhadoras da casa, e tô aqui mais uma vez para conversar com vocês, para compartilhar com vocês mais um momento de, de alegria por estarmos juntos aqui, continuando a espalhar a mensagem, a doutrina espírita, a mensagem de amor, de paz, caridade, que é o que a gente prega no final das contas, que a gente possa se unir através disso, mesmo ainda distantes, né? Mesmo ainda através da tela. E aí, a gente tá no mês de janeiro, um mês de férias escolares aqui no Brasil, um mês que a gente tende a descansar um pouco mais, aproveitar o sol, aproveitar a praia, mas um mês que a gente pode aproveitar também, que a gente pode usar para continuar crescendo, continuar estudando, continuar aprendendo. E não necessariamente estudando e aprendendo nos modelos tradicionais, né? A gente, desde que começou a Quinta de Luz Digital, a gente vem oferecendo para vocês, para todos nós, dicas de livro, lives, vídeos aqui. E hoje a gente veio com uma proposta um pouquinho diferente. A gente sabe que o tempo inteiro na doutrina espírita a codificação, né, todos os escritos de Kardec, todos os escritos de outros grandes médios que vieram, né, posteriormente, falam que a gente não deve parar de questionar, que a gente deve sempre buscar o entendimento, buscar a verdade, buscar o conhecimento de todas as maneiras que a gente puder fazer contanto que isso não agrida o outro, né, contanto que isso não desrespeite o espaço do outro. E aí, tanto que tá lá no livro dos médiuns, né, no capítulo 2 na parte que fala sobre o maravilhoso e o sobrenatural, Kardec fala sobre as, as agressões, talvez, que o espiritismo vai sofrer, as negações que o espiritismo vai sofrer, e ele fala assim, que apesar disso, de qualquer forma, os fenômenos estão aí, os fenômenos que acontecem no mundo natural. E todas as negações não poderão fazer com que eles não sejam reais, porque negar não é provar. Pois para nós não há nada sobrenatural. E isso é tudo que podemos dizer no momento. Então, isso é muito bacana, né? Negar não é provar. A gente negar algo não significa provar que aquilo ali não é verdade. Então, se a gente quer dizer que algo não é verdade, se a gente quer dizer que algo não existe, a gente precisa explicar por que a gente está dizendo isso, né? A gente precisa ter provas disso. Também, no livro dos médiuns, Kardec fala da potência do espiritismo enquanto instrumento de explicação para algumas coisas que a gente ainda não entendia naquele tempo. E ele diz: o espiritismo nos fornece a explicação para inúmeros fatos que não podiam ser explicados por outros meios e que por isso mesmo passaram a ser considerados como prodígios. O que não significa, porém, que o espiritismo seja compactue com várias coisas extravagantes que se fazem em nome do espiritismo. Então ele fala assim: o espiritismo não é solidário com as extravagâncias que se cometem em seu nome. Assim como a verdadeira ciência também não é solidária com os abusos da ignorância. E nem a verdadeira religião é solidária com os excessos do fanatismo. O espiritismo vem para funcionar como uma ponte entre nós e os fenômenos que a gente não compreendia e que através da codificação, através dos estudos, através do aprimoramento da ciência, a gente vai conseguindo alcançar, né? E aí a gente vai conseguindo descrever, a gente vai conseguindo entender um bocado de coisa. E aí eu me lembrei de um trechinho de fala de Pavel Florensky, que foi um sacerdote ortodoxo, e que essa fala tá no livro do psicanalista brasileiro Gilberto Safra. E ele diz assim, o livro chama A Face Estética do Self. E o que ele fala, né, o que Florensky fala é o seguinte: o que para o sujeito do conhecimento é verdade, é amor desse sujeito para o objeto do conhecimento. Enquanto para aquele que contempla o conhecimento do objeto pelo sujeito, ele é beleza. Verdade, bem e beleza. Essa tríade metafísica não são três princípios diferentes, mas um único princípio. Verdade, bem e beleza. E o que seria
o que é que poderia oferecer pra gente uma junção, uma costura mais legal entre verdade, bem e beleza, esses fenômenos da natureza, esses fenômenos que acontecem, esse conhecimento palpável e também aquele conhecimento que a gente não consegue tocar materialmente. O que seria melhor para expressar isso do que um filme? Então é isso que a gente vai fazer hoje. Eu vou oferecer para vocês dicas de alguns filmes que a gente separou para que vocês possam agora, no mês de janeiro, preparar o baldão de pipoca, o suco, água, refrigerante, o que quer que seja, né? Para que possam aproveitar. Eu separei os filmes em 2 blocos, certo? O primeiro bloco são filmes mais explicitamente espíritas, vamos dizer assim. São todos filmes brasileiros nesse primeiro bloco e alguns deles são biografias, certo? O primeiro deles, eu vou pegar uma canetinha aqui para riscar, para não dizer 2 vezes para vocês. O primeiro deles é o filme de Kardec, certo? Então, o filme de Kardec conta a biografia de Allan Kardec. E é muito legal, vale muito a pena assistir. É um filme que nitidamente a gente vê que tem um orçamento um pouquinho mais baixo do que de outros filmes, então é uma produção muito bonita, muito legal, com bons atores e tudo mais, mas não é um filme com grandes efeitos, essas coisas todas. É um filme bem bacana, gostei muito. Depois eu vou sugerir para vocês o filme de Chico Xavier. Então, o nome do filme é só Chico Xavier. Conta a biografia, a história, né, do grande médium brasileiro, do nosso querido Chico Xavier. É lindo o filme, muito emocionante. Conta a história dele todinha, até o desencarne dele, né, até o falecimento dele. Também o filme de Bezerra de Menezes, chama Bezerra de Menezes, O Diário de um Espírito. Também um filme biográfico que vale a pena assistir, porque é mais uma entidade que executou e executa seu trabalho, né, frente a nós, ajudando todos nós de um jeito extremamente amoroso e caridoso. Também temos o filme de Divaldo, O Mensageiro da Paz. Lindo filme também, que conta a história do médium baiano, né? É um filme mais recente, eu acho que de todos esses que eu estou oferecendo para vocês, né, desse primeiro bloco, é o filme mais recente. E é muito legal, bem contemporâneo, já é um filme que tem uma pegada mais, tecnicamente, assim, mais organizada, enfim. Acho que porque a gente vai vendo o desenrolar da coisa, né? A gente vai criando mais tecnologias, vai ser bem massa. Gostei também. Aí tem um outro, que é num esquema mais de documentário, que é o filme que chama Eurípedes Bazanufo, Educador e Médium, que conta a história de Eurípedes Bazanufo, só que não roteirizado como um filme, mas são várias pessoas que conhecem a história dele e que vão descrevendo a história dele, e vão contando os acontecimentos. É bem legal também, vale a pena conhecer porque Eurípides Bazanufo, ele é considerado um dos primeiros defensores da doutrina espírita, né? Propagadores da doutrina espírita aqui no Brasil. Outro filme, também nesse esquema de documentário, é o Data Limite, que conta a história desse livro, dessa escrita de Chico Xavier, né, que foi sobre a data limite, tratando. São várias pessoas também contemporâneos de Chico Xavier, amigos de Chico Xavier, frequentadores dos mesmos círculos que ele, que contam o que entenderam por essa fala de Chico Xavier a respeito de que nós aqui na Terra teríamos um certo tempo, um prazo, vamos dizer, para que o mundo não entrasse em colapso, né? É bem interessante, vale a pena assistir, porque traz questões a respeito desse funcionamento mundial e da nossa relação com as outras sociedades, né? Da interação social e da interação de todas as sociedades aqui, né, do planeta Terra com o meio ambiente de um jeito bem bacana. Acho que vale a pena ver também. E o último filme dessa primeira leva é o filme Nosso Lar, que é a adaptação cinematográfica, né, do livro de André Luiz, Nosso Lar, que, enfim, é uma das primeiras leituras, eu acho que quase todo mundo faz quando começa a frequentar o espaço do espiritismo. Então, conta a história de André Luiz quando ele chega na colônia de Nosso Lar após o desencarne, né, depois de ter passado um tempo na zona umbralina. É bem legal, bem interessante. E aí a gente passa agora
para outra leva de filmes que eu separei. Então, temos alguns outros filmes que são filmes mais romanceados, são filmes que têm outros conteúdos para além da doutrina espírita, mas que têm ligações com o espiritismo, que a gente pode fazer conexões. E aí a gente pode fazer assim, eu vou dar a dica para vocês, vou contar um pouquinho da sinopse do filme para vocês ficarem com vontade de assistir. E aí, quem sabe depois vocês colocam aí nos comentários o que acharam e tudo mais, e a gente pode até ter discussões sobre isso, acho que pode ser legal. Primeiro filme que eu vou sugerir para vocês é Amor Além da Vida. No Amor Além da Vida conta a história de uma família em que logo no começo do filme acontece uma situação em que os dois filhos dessa família, eles desencarnam. E isso traz repercussões emocionais muito grandes para o casal, né, o pai e a mãe. E aí, com o decorrer do filme também, o pai também vem a desencarnar, o que traz grandes consequências para a esposa, né, para a mãe. E aí, o filme conta a história desse pai, desse homem, chegando, né, no plano astral e tudo mais, chegando numa colônia lá, enfim, e ele sentindo a dor e a tristeza da esposa dele, que continuou encarnada. E aí vai contando a história dos dilemas, né, desse espírito, desse homem. E eu acho que eu preciso parar por aí para que vocês fiquem com vontade de assistir, para que eu não possa, para que eu não dê um spoiler para vocês, né? Mas é isso. É a mobilização emocional dessa ligação de afetos mesmo, assim. É muito interessante, vale a pena. É um filme antigo, né? Mais antigo, ele é um filme de 1998. Depois, a próxima dica é o filme Cidade dos Anjos. É um filme que conta a história de um anjo que foi designado, vamos dizer assim, para tomar conta, para proteger, para cuidar de um certo grupo de pessoas, de uma população, de uma comunidade. E em dado momento, esse espírito, esse anjo, enfim, ele se vê encantado e envolvido por uma personagem que ela é uma médica e que fica muito mal porque ela perde o paciente, né? O paciente dela chega a falecer na mesa de cirurgia dela. E aí o filme conta os dilemas desse espírito, desse anjo, quando ele tá se sentindo muito mobilizado pelas emoções dessa moça. E aí ele pensa nas renúncias que ele precisaria fazer para poder estar mais perto dela de outras formas. E aí eu vou parar por aí também, para que vocês possam assistir. Ai, meu Deus, que medo de dar spoiler. Outro filme que eu vou sugerir para vocês chama A Casa dos Espíritos. A Casa dos Espíritos é um filme que se passa no Chile, nos anos 90, eu acho. E, enfim, no período em que está acontecendo uma revolução no Chile, e conta a história de uma família que é composta por um pai, que ele era um cara, um homem de não muitas posses e tudo mais, que conseguiu crescer na vida e conseguiu ficar rico, e se casa com essa moça que ela tem uma mediunidade mais ostensiva, e ela consegue perceber algumas coisas e tudo mais, e a família muito envolvida nessas questões todas do sofrimento político da comunidade, do país, lá o que estava acontecendo. E, enfim, algumas expressões de amor e ódio que vão perpassando gerações, e também sob influência desses espíritos que mandam essas mensagens para essa mulher. Né? É um filme interessante também, mais antigo, que vale a pena ver. Outro que eu vou colocar para vocês é O Mistério da Libélula. Deixa eu ir dando o ok aqui. O Mistério da Libélula conta a história de uma moça que fazia muito trabalho de caridade, né? O objetivo, o trabalho dela mesmo, estava muito relacionado a isso, de fazer trabalhos em comunidades e tudo mais. E ela sofre um acidente e vem a desencarnar. Após o desencarne dela, o marido fica bastante imobilizado também. E aí começa a aparecer para ele um símbolo. Recorrentemente, esse símbolo começa a aparecer em vários lugares da vida dele, do nada. Aí ele começa a ver esse símbolo, ele começa a ficar assustado com esse símbolo aparecendo repetidas vezes. E ele começa a achar que não é à toa, que não é do nada, não é mera coincidência, aquele símbolo está aparecendo tantas vezes para ele. E aí ele vai investigar, enfim.
no final das contas, sim, aquele símbolo era uma mensagem da esposa dele, mas eu não vou dizer sobre o quê, porque aí vocês têm que assistir para ver. Ah, o outro filme que eu vou sugerir para vocês é Um Olhar do Paraíso. Um Olhar do Paraíso é um filme interessante, assim, ele é um pouco mais denso, porque ele trata de uma temática mais, assim, para mim, pelo menos, mais difícil de acessar inicialmente, porque ele fala do assassinato de uma menina de 12, 13 anos, uma adolescente. E, enfim, essa mocinha, ó, logo no começo do filme, ela é assassinada e o filme todo transcorre contando o dilema da família que sofre os enormes impactos disso, obviamente. A irmã, o irmão, o pai, a mãe, a avó, o namoradinho dela, né? Várias pessoas aí envolvidas com isso. E essa menina, ela fica o tempo inteiro ainda muito raivosa, ainda muito abalada, ela não consegue seguir o caminho dela por conta, né, dessa ligação, mas ao mesmo tempo também tem outro componente importante nesse não seguimento dela e que vocês vão ver durante o filme, em que ela tá o tempo todo lá próxima da família, ela vive algumas coisas muito legais nesse espaço em que ela se encontra, mas ao mesmo tempo muito apegada ainda à matéria. É bem legal, vale a pena assistir. Pesado, difícil, mas muito legal. Um outro filme que eu vou sugerir para vocês chama 90 Minutos no Paraíso. Esse filme é baseado numa história real. Agora eu esqueci o nome do rapaz, mas é um pastor. Hoje em dia ele já é um senhor. Nem sei se está vivo, na verdade, mas quando eu assisti o filme já faz um tempão. Ele estava vivo. 90 Minutos no Paraíso conta a história desse pastor que ele, enfim, estava viajando de uma cidade para outra para pregação, para pregar, e aí ele sofre um acidente e ele morre. Só que, depois de 90 minutos dado como morto, ele volta. Enfim. E aí a história é sobre isso, sobre esse processo de volta dele, sobre o que ele presenciou nessa experiência de quase morte, né? Enfim, que ele passou 90 minutos dado como morto, e ele vai contando do impacto que isso tem na vida dele e de como é difícil para ele, enquanto, né, um pastor evangélico também, expressar essa, essa experiência que ele teve. É bem bom. É um filme um pouco mais lento, mas é bastante bom. Um outro filme que eu vou sugerir para vocês é A Menina Índigo. É um filme brasileiro também, assim como os primeiros todos que eu sugeri para vocês. A Menina Índigo, ele é um filme mais... Enquanto produção cinematográfica, ele é um pouco menos bom, vamos dizer assim, porque acho que talvez um filme mais... Não sei, com menos recursos também, mas é um filme que tem uma história muito bonita, assim, porque fala do quanto um afeto, um amor, o quanto a expressão do bem pode trazer reconexões entre pessoas e tudo mais. É a história de uma menininha que ela tem dificuldades escolares muito grandes, porque ela não consegue se adaptar às atividades da escola, às atividades da aula e tudo mais. E os pais dela são separados, tem muitos conflitos entre si, até que a escola convida esses pais para uma reunião para dizer que a menina está com grandes dificuldades e tudo mais. E aí descobre-se em dado momento do filme que essa menina, além de habilidades para pintura, né, ela é bem artística, assim, ela faz umas pinturas bem coloridas e tudo mais. Além disso, ela tem o dom, vamos dizer assim, ela tem uma mediunidade, né, ela tem uma mediunidade de cura. E aí fala vamos dizer assim, do desrespeito e da invasão que muitas vezes algumas pessoas que conseguem acessar esses tipos de fenômeno, vamos dizer, estão sujeitas, né? Então fala de uma jornalista bem invasiva que quer transformar aquilo ali num fenômeno bem sensacionalista e tal. É bem interessante o filme. Acho que vale a pena ver também. Outro filme que eu gosto muito chama A Morte e a Vida de Charlie. Conta a história de um rapaz, um jovem, que o irmão dele morre e ele
larga os planos dele, né? Ele larga todos os planos dele de futuro, de faculdade e tudo mais, para continuar no mesmo lugar em que ele morava antes, porque naquele lugar, em dado momento, assim, ele percebe que ele consegue ter encontros com esse irmão que já faleceu, né? Que já desencarnou. Então, é muito interessante ver os diálogos dos dois irmãos, que um é um adolescente, um jovem, e o outro é uma criança chegando na adolescência. E aí é bem interessante, são diálogos bastante legais, assim. Acho que vale a pena assistir também. Um outro filme que não objetivamente fala sobre espíritos, mas que fala sobre questões que a doutrina espírita vem se aproximando muito, principalmente que a gente tem se aproximado aqui com as lives de Alex, de Márcia, de Alexandra, né? Que fala sobre a ciência espírita, é um filme Interestelar, que fala sobre a busca, o acesso a novos orbes, a novos planetas, para que a nossa humanidade, enfim, possa habitar, quem sabe, começar a buscar outros mundos habitáveis. E aí ele fala dessas outras dimensões que a nossa consciência pode alcançar. É um filme um pouco mais longo, assim, é bem grande, são 2 horas e tanta de filme, quase 3 horas, mas eu acho que vale muito a pena. É muito bom e deixa a gente pensando um bocado depois. E outros dois filmes são aqueles filmes bem hollywoodianos, assim, mas que são muito legais. Um é A Casa do Lago, que também não é um filme espírita, não fala sobre espíritos, mas fala sobre essa nossa recolocação no espaço-tempo. Então, é um casal que inicialmente parece que eles se conhecem, depois você vê que eles não se conhecem ainda e tal, e eles se comunicam, mesmo estando em tempos cronológicos diferentes. É bem legal, é bem curioso, vale a pena, assim. A Casa do Lago. E o último, a minha última dica de hoje para vocês é o E Se Fosse Verdade. É um filme bem levinho, bem gostoso de assistir, que conta a história de um rapaz que se muda para um apartamento. Quando ele se muda para esse apartamento, de repente ele começa a ser assombrado por um espírito. E aí ele faz, oxi, o que é isso? Primeiro ele nem entende que é um espírito. Depois de um tempo ele entende que é um espírito. E quando ele vê, ele começa a conversar, até que ele procura um monte de coisa para, né, para tentar tirar o espírito de lá. Então vai um monte de gente de religiões diferentes, de seitas diferentes, e fazem reza, fazem bênção e tudo mais. E nada do espírito ir embora. Até que ele descobre que a moça não tá morta. Ela tá, enfim, numa situação em que ele talvez consiga acessá-la. Eu vou parar por aí porque eu já tava quase dizendo, quase contando pra vocês o que acontece no filme. Então, enfim, é bem legal, é bem divertido, é bem engraçado e é bem bonito, bem levinho de ver. Essas são as dicas que eu tinha pra vocês. Tem muitos outros filmes que falam sobre a temática espírita ou que, enfim, dão uma mergulhada em algum tema que a gente pode relacionar com o espiritismo, mas não dá pra trazer muito mais do que isso, não é? Então eu escolhi esses. Espero que vocês gostem. São muito diferentes entre si. Tem filme para todo tipo de gosto aqui. Gente que gosta de filme mais denso, gente que gosta de filme mais leve, gente que gosta de biografia, gente que gosta de documentário. Acho que foi uma seleção para todo mundo, né? Bem eclética. Então, espero que vocês possam curtir, assistam, comenta aí o que é que vocês acharam, se gostaram também dessa ideia da gente sugerir filmes para vocês. E espero que a gente possa se ver em breve para se querer bem de pertinho, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!